Terminei meu casamento no dia seguinte ao nosso casamento. Isso aconteceu porque meu marido empurrou meu rosto no bolo, mesmo depois de eu ter pedido claramente para ele não fazer isso. Depois disso, a família dele disse que eu estava exagerando. Isso me fez me sentir cada vez mais sozinha e insegura, como se eu fosse a errada. Estou escrevendo porque preciso entender melhor essa situação. Tudo isso mexeu muito comigo. Conheci o Daniel há 4 anos, na festa de aniversário do meu primo. Ele era carismático, engraçado, e a gente se conectou logo de cara. Começamos a namorar pouco tempo depois, e o relacionamento evoluiu rápido. O Daniel sempre foi o tipo de pessoa que chama atenção, que faz todo mundo rir no começo. Eu adorava isso. Quase 4 anos depois, ele me pediu em casamento durante uma viagem simples, mas romântica, para uma cidadezinha de praia. Eu fiquei muito feliz e aceitei na hora, animada pra gente começar nossa vida juntos. Mas, olhando agora, percebo que já tinham sinais de alerta que eu ignorei. Ele fazia piadas que passavam do limite. Por exemplo, uma vez, no aniversário de um amigo, ele jogou o próprio rosto no bolo. Todo mundo riu, mas o aniversariante ficou claramente constrangido. Outra vez, ele trocou açúcar por sal nos biscoitos que a mãe dele estava fazendo para um evento da igreja. Ele sempre pedia desculpas depois, e eu achava que ele não queria machucar ninguém, só era meio sem noção tentando ser engraçado. Quando a data do nosso casamento foi chegando, ele começou a ver muitos vídeos de pegadinhas, principalmente aqueles em que noivas levavam bolo no rosto. Ele achava engraçado, mas eu não via graça nenhuma. Falei bem claro para ele que não queria esse tipo de coisa no nosso casamento. Expliquei que investi tempo e dinheiro na minha aparência e que isso seria um desrespeito. Também disse que começar o casamento com uma humilhação era algo que eu não aceitava. Ele me prometeu que não faria nada, até brincou me chamando de tensa. Mesmo assim, eu fiquei com um pressentimento ruim. Ele começou a agir estranho, desligava o celular rápido quando eu entrava na sala, e isso me deixava desconfiada. Mesmo com esses sinais, tentei acreditar que tudo ia dar certo, mas no dia do casamento, meu medo se confirmou. Ele esmagou meu rosto no bolo. O que mais doeu não foi só o bolo no rosto, foi a traição da minha confiança. A família dele ainda piorou tudo, dizendo que eu estava exagerando. Isso me deixou muito confusa e triste, me fazendo duvidar de mim mesma e da minha decisão de terminar com ele. Desde então, tenho pensado muito sobre o que aconteceu, tentando entender se minha reação foi certa. Essa experiência foi muito dolorosa, e eu ainda não consegui encontrar paz. Gostaria muito de ter alguma opinião ou perspectiva sobre tudo isso, porque é difícil lidar com tantas críticas, principalmente de pessoas que eu confiava. E no momento em que entrei na sala no dia do casamento, por um segundo, eu achei que ele ia me fazer alguma surpresa sobre a lua de mel. Ultimamente, o Daniel começou a mostrar um interesse inesperado nos preparativos do nosso casamento. Ele começou a se envolver em coisas que antes nem ligava, como escolher o bolo e até opinar sobre o fotógrafo. No começo, eu fiquei super feliz por ele estar participando. Achei que ele finalmente estava levando o casamento a sério e queria fazer parte de tudo. Isso me deixou muito animada, mas essa alegria logo virou desconfiança por causa de umas atitudes estranhas. Numa janta com o melhor amigo dele, a namorada do amigo fez vários comentários esquisitos, tipo que o nosso casamento ia entrar pra história. Eles trocavam olhares e risadinhas, e sempre que eu perguntava do que estavam falando, eles só diziam que era uma piada interna e mudavam de assunto rápido. Achei muito estranho. Teve também a degustação do bolo. Lá, o Daniel começou a fazer umas perguntas nada a ver, tipo se o bolo aguentava peso ou se a cobertura era resistente. O pessoal da cafeteria ficou até meio perdido. Ele insistiu muito numa cobertura bem grossa, dizendo que ia ficar legal nas fotos. Eu só fiquei feliz que ele estava participando, então aceitei. Mas os sinais de alerta continuaram, faltando 5 semanas pro casamento. O irmão do Daniel, o John, que sempre foi quieto e respeitoso, veio nos visitar. Enquanto a gente conversava sobre os detalhes do casamento, o Daniel falou que tinha preparado umas surpresas especiais. O John na hora ficou sério e olhou pro Daniel de um jeito estranho, que na hora eu nem entendi. Na véspera do casamento, eu já estava desconfortável e resolvi conversar com o Daniel depois do jantar de ensaio. Falei com todas as letras que não queria nenhum tipo de brincadeira que estragasse minha aparência ou me envergonhasse, e que isso me faria repensar nosso relacionamento. Ele ficou na defensiva, disse que eu estava sendo paranoica e me acusou de estragar o clima do casamento com minhas suspeitas.
Me senti culpada por duvidar dele, mas o meu pressentimento continuava forte. No dia do casamento, foi tudo uma mistura de emoção e ansiedade. Fiquei cercada pelas minhas madrinhas e pela minha mãe. Enquanto me arrumava, o cabelo ficou lindo, a maquiagem perfeita, e o vestido, que eu tinha escolhido com tanto cuidado, parecia de princesa. Todo mundo dizia que eu estava deslumbrante, e isso só aumentava a minha vontade de ver a reação do Daniel. A cerimônia foi linda. Daniel estava super elegante de terno e parecia emocionado quando me viu entrando. Eu até chorei. Fizemos nossos votos, trocamos alianças, e nosso primeiro beijo como marido e mulher foi mágico. Naquele momento, eu realmente achei que tinha me preocupado à toa. A recepção também começou muito bem. Dançamos a nossa primeira dança. Ouvimos discursos emocionantes, com algumas piadinhas sobre o humor do Daniel, mas tudo tranquilo. A comida estava maravilhosa. Só que, mesmo com tudo indo bem, aquela sensação estranha não me deixava. Eu continuava em alerta. Aí chegou o momento de cortar o bolo. Era um bolo enorme, de 4 andares, coberto com fondant branco e enfeitado com flores de açúcar que combinavam com o meu buquê. Nossos amigos e familiares se juntaram em volta da mesa, animados para ver aquele momento tradicional. O fotógrafo já estava posicionado, pronto para registrar cada segundo. Daniel e eu, empolgados, pegamos a faca juntos para cortar o bolo pela primeira vez. A sala se encheu de aplausos e eu não conseguia parar de sorrir. Até minhas bochechas doíam de tanto que eu estava feliz. Mas o que aconteceu depois foi totalmente inesperado. Quando eu ia oferecer um pedaço de bolo para ele, senti a mão dele na parte de trás da minha cabeça. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele empurrou meu rosto com força no bolo. Não foi um empurrão leve, foi forte mesmo. Meu rosto afundou no meio da cobertura. Minha maquiagem ficou destruída, meu cabelo cheio de glacê, e meu vestido, que eu escolhi com tanto carinho, estava completamente manchado. Todo mundo começou a rir. Daniel estava no meio das risadas, se divertindo como se aquilo fosse a coisa mais engraçada do mundo. Ele ainda passou o braço por cima de mim, toda suja de bolo, e falou: "Essa vai ser a foto do nosso casamento", como se tivesse sido o melhor momento do dia. Eu estava em choque, consegui me soltar do abraço, coberta de cobertura, e me virei para ele. Dei um tapa no rosto dele. As risadas pararam na hora. A expressão dele mudou de divertido para surpreso. O rosto dele ficou vermelho onde eu bati. "O que deu em você?" Falei com a voz embargada, já chorando, as lágrimas se misturando com o glacê no meu rosto. "Eu te disse para não fazer isso." Daniel parecia irritado e fez pouco caso do que eu estava sentindo. Ele só disse: "Ah, foi só uma brincadeira. Amor, se acalma, você tá fazendo drama." Senti um nó na garganta. Saí andando entre os convidados, todos em silêncio e visivelmente desconfortáveis. Fui direto para a suíte nupcial. Me tranquei lá e fiquei olhando pro espelho. Eu mal reconhecia a pessoa que vi ali, a maquiagem borrada, o cabelo todo bagunçado, e o vestido branco agora com uma mancha enorme de glacê. Tentei limpar, arrumar o que dava, mas era impossível. Nada voltava ao lugar. A raiva dentro de mim só aumentava. Daniel tinha prometido que não faria isso, e mesmo assim, fez. Fiquei ali sozinha por quase 20 minutos, até que comecei a ouvir gritos vindos do salão. Parecia uma discussão. Encostei perto da porta para escutar melhor. Reconheci a voz do John, o irmão do Daniel, aquele que normalmente é quieto. Ele estava gritando, claramente irritado e decepcionado. "Você não muda, né? Você prometeu para ela que não ia fazer isso." 5 minutos depois, o barulho diminuiu, e aí escutei batidas na porta da suíte. Era o John. O rosto dele estava vermelho, e ele parecia mais abalado do que eu já tinha visto. "Você tá bem?" ele perguntou. Eu nem consegui responder, só balancei a cabeça. "Daniel quer te dizer uma coisa", ele continuou. O maxilar dele estava travado, claramente segurando a raiva. Eu não queria ver o Daniel, mas acabei concordando com um aceno. John saiu por um instante e voltou com Daniel. Ele entrou com a cabeça baixa, sem olhar nos meus olhos. Ficou ali parado, encarando o chão. "Olha para ela, Daniel", o John mandou. Daniel levantou os olhos devagar, com hesitação, até encontrar os meus. "Sinto muito", Daniel murmurou, mas dava para ver que não era sincero. "Olha nos olhos dela quando for se desculpar", disse o John com uma voz tão séria que até eu fiquei sem saber o que dizer. Daniel se ajeitou, me encarou com mais firmeza e repetiu: "Sinto muito, tá?
Eu não achei que você fosse reagir desse jeito. Era só pra ser engraçado. Mas dava pra sentir que aquelas palavras estavam vazias. Ele só estava dizendo aquilo porque o John estava ali, não porque ele realmente se arrependia. Foi nesse momento que caiu a ficha. O homem com quem eu ia me casar passou por cima de um limite que eu tinha deixado bem claro. Ele me envergonhou na frente das pessoas mais importantes da nossa vida e ainda não conseguia entender por que eu estava tão magoada. O que me pegou de surpresa foi a reação do John. Sempre vi ele como alguém calmo, gentil, e agora ele estava furioso, quase irreconhecível. Isso me deixou ainda mais abalada. John insistiu pra gente voltar para a recepção juntos. Quando chegamos, o ambiente estava estranho. Quase ninguém fazia contato visual. Muitos fingindo estar concentrados na comida ou cochichando sobre o que tinham acabado de ver. Nem mesmo a música animada que o DJ colocou conseguiu levantar o clima. Sentei na nossa mesa e mal consegui tocar na comida. Evitava olhar para as pessoas. Daniel, por outro lado, fingia que nada tinha acontecido. Ria, conversava com os amigos e de vez em quando passava o braço por cima de mim como se estivesse tudo bem, mas nada estava bem. Eu me sentia humilhada, com raiva e, acima de tudo, traída por alguém que devia me amar e respeitar. A noite seguiu super tensa, e a festa acabou bem antes do planejado, às 20h27. Era pra gente comemorar até meia-noite, mas vários convidados começaram a ir embora mais cedo, se desculpando, provavelmente por causa do clima pesado. Eu não conseguia mais ficar perto do Daniel. Quando John se ofereceu para me levar de volta pro apartamento, aceitei na hora. Daniel até pareceu incomodado, mas não falou nada. Acho que os olhares do John seguraram ele. O caminho foi silencioso no começo. Eu fiquei olhando pela janela, tentando segurar o choro, até que John falou, baixinho. Sinto muito pelo que aconteceu, e desculpa por ter perdido a paciência. Normalmente não sou assim, mas é que já vi isso acontecer muitas vezes. Curiosa, perguntei, como assim? John respirou fundo, com uma expressão de tristeza no rosto. O Daniel sempre foi assim. Gosta de usar momentos importantes para fazer brincadeira e deixar os outros desconfortáveis. Ele acha engraçado. Aquele era um lado do Daniel que eu nunca tinha visto. Enquanto John falava, eu comecei a montar um quebra-cabeça que nem sabia que existia. Ele contou que, desde pequeno, Daniel fazia esse tipo de coisa. Em aniversários, por exemplo, ele jogava bolo no John, ou até quebrava os presentes dele só para rir. Uma vez, trocou as velas normais do bolo por aquelas que não apagam nunca, só para ver o John frustrado. Depois ainda enfiou o rosto do irmão no bolo na frente de todo mundo. Na formatura do John, Daniel trocou a beca dele por uma muito menor. Bem na última hora, John teve que sair correndo para arranjar outra. Os pais deles nunca deram muita atenção para isso. Achavam que era só coisa de irmão mais novo sendo brincalhão. John me contou que passou a vida toda aguentando as brincadeiras do Daniel, mas disse que, no próprio casamento dele, Daniel passou dos limites. Aquilo fez John enxergar o irmão de outro jeito, não só como alguém imaturo, mas como alguém que realmente se diverte às custas dos outros, envergonhando as pessoas. Com um olhar triste, John falou que talvez já devia ter previsto o que aconteceu comigo. Ele sabia como Daniel era, e se desculpou por não ter me alertado antes. Ele achava que, num dia tão importante como o nosso casamento, Daniel ia ter bom senso. Depois de tudo, me peguei pensando se talvez eu estivesse exagerando ao considerar terminar com o Daniel por causa disso. Mas John foi o primeiro a me apoiar. Disse que eu merecia mais, alguém que me respeitasse de verdade. Ele até se ofereceu para me ajudar, caso eu decidisse terminar, e garantiu que estaria do meu lado. Enquanto eu tentava pensar sozinha, Daniel mandava mensagem atrás de mensagem, como se não tivesse feito nada demais. A gente devia estar curtindo nosso começo de vida juntos, mas ali estava eu, pensando se aquilo já era o fim, tudo por causa de uma brincadeira sem noção. Na manhã seguinte, eu tomei minha decisão, pedi o divórcio. Daniel não acreditou, ficou em choque. A reação dele só confirmou para mim que eu estava certa. A família dele também começou a me mandar mensagens, dizendo que eu estava exagerando, que estava sendo irracional. Mas não era só por causa de um pedaço de bolo, era sobre respeito e confiança, coisas que ele quebrou, justo no nosso casamento, o dia que deveria ser um dos mais felizes da nossa vida. Ele ignorou um limite que eu deixei muito claro, e tudo só para arrancar umas risadas. Se ele foi capaz de fazer isso agora, como eu poderia confiar nele no futuro?
Não foi só um momento ruim, foi um sinal de que isso podia virar um padrão, um desrespeito que eu não queria mais aceitar. No dia seguinte, Daniel voltou para casa, mas para mim, já era tarde, eu estava decidida. Ele agia como se estivesse tudo bem, como se esperasse que eu esquecesse o que aconteceu. Quando falei sério sobre o divórcio, ele ficou com raiva, disse que eu estava sendo ingrata, que eu não tinha senso de humor, e que estava destruindo a vida dele por causa de uma brincadeira. Ele nem tentou entender meu lado. Naquela noite, fui para casa da minha melhor amiga, FFR. Eu não aguentava mais ficar perto dele. Contei tudo para ela, e ao contrário de outras pessoas, ela realmente entendeu por que eu estava tão mal. Ela disse que o problema não era só o bolo, era o desrespeito total pelos meus sentimentos e pelos meus limites. Curiosamente, além da FFR, o único que também me entendeu foi o John, irmão do Daniel. Ele me apoiou desde o começo, e disse que entendia minha decisão. Agora, tô pensando seriamente em pedir o divórcio, ou talvez até uma anulação, já que o casamento só tem 5 dias. Alguém comentou que isso seria possível, e essa ideia mexeu comigo. Será que eu tô errada em querer acabar com meu casamento só porque ele enfiou meu rosto no bolo, mesmo depois de eu ter deixado claro que não queria isso? Depois que compartilhei o que aconteceu online, recebi um monte de mensagens de apoio. Muita gente sugeriu a anulação, coisa que eu nem tinha considerado no começo. Acho que eu estava tão abalada que nem pensei nisso. Conversei com um amigo que é advogado, e ele disse que sim, é possível pedir a anulação, já que o casamento foi recente e pelas circunstâncias. Ainda não entrei com o pedido, mas pretendo fazer isso nas próximas semanas. Deve ser mais simples que um divórcio completo. Ainda mais porque foi tudo tão rápido, e porque o que deveria ser um começo feliz já parece uma mentira. Quanto à lua de mel, a gente ia viajar no dia seguinte pro Havaí, uma viagem de 7 semanas que planejamos por meses. Mas, claro, isso nunca aconteceu. Daniel ainda tentou me convencer a fazer a viagem, disse que já estava tudo pago e que poderia ser uma chance pra gente se reconciliar. Mas eu não conseguia nem imaginar passar 4 semanas trancada com alguém que tinha acabado de me humilhar daquele jeito. Falei que, se ele quisesse ir, que fosse sozinho. Agora, além de tudo, ainda temos que lidar com o estresse de tentar cancelar ou conseguir reembolso da viagem. No dia seguinte à minha primeira postagem, fui até o apartamento, tecnicamente nosso, mas já não me sentia em casa lá, para pegar minhas coisas. Aceitei a oferta do John para me acompanhar. E foi a melhor decisão. Eu tava nervosa por ter que ver o Daniel de novo, mas ter o John comigo me deixou mais segura. Quando chegamos, o Daniel pareceu surpreso por ver o John junto. Ele logo começou a repetir que tudo tinha sido só uma brincadeira, que não queria me machucar. Tentou me abraçar, mas eu me afastei. Ele foi me seguindo pelo apartamento, implorando pra gente tentar resolver, mas tudo o que eu conseguia pensar era em como ele tinha destruído minha confiança e mentido. Eu não via motivo para acreditar em mais nada que ele dissesse. Quando Daniel percebeu que o John estava ali para me ajudar, e não para convencer a ficar, ele perdeu o controle, ficou com o rosto vermelho, começou a gritar, dizendo que o John estava me virando contra ele, que queria me roubar. John ficou calmo e respondeu: ela tomou a própria decisão, foi você quem causou isso. Aí os dois começaram a discutir sobre várias coisas do passado. Aquilo só deixou ainda mais claro para mim que eu estava fazendo certo em ir embora. Durante a discussão, Daniel virou para mim e, do nada, disse com frieza: você precisa crescer e superar isso, já passou. Ouvir isso de alguém que claramente nunca amadureceu foi, no mínimo, irônico. Em um momento, ele até tentou me impedir de levar uma caixa com meus livros. Disse que a gente precisava sentar e conversar como adultos. Fiquei chocada com a hipocrisia, vindo de alguém que me expôs daquele jeito e agora queria bancar o maduro. John interveio, mandando Daniel se afastar. Isso só piorou a gritaria. Enquanto eles discutiam, eu continuei empacotando minhas coisas. Daniel tentou me puxar para a briga, mas John ficou entre nós, me protegendo. Graças a ele, consegui terminar de juntar tudo em paz. Demorei umas 5 horas para embalar o essencial. Deixei algumas coisas para trás, pensando em buscar depois ou simplesmente deixar para lá. Durante tudo isso, o Daniel ficava indo de um extremo ao outro, pedia desculpa, depois ficava bravo, depois começava a acusar o John de estar contra ele. Disse até que o John estava tentando me roubar. Quando finalmente saímos, Daniel bateu a porta com tanta força que achei que ia quebrar.
No caminho pro carro, ainda ouvi um barulho alto vindo de dentro, provavelmente ele jogando alguma coisa. John me ajudou a levar tudo para casa da FFR, onde tenho ficado ultimamente. Mais tarde, soube por um amigo que o Daniel estava culpando o John por tudo, dizendo que ele sempre quis me roubar e que agora estava aproveitando a chance. Isso foi tão absurdo. John e eu nunca tivemos nada além de uma relação educada e distante. A gente só se falava mesmo em encontros de família, e mesmo assim, sem muita intimidade. A ideia de que o John estava me roubando era ridícula. O Daniel só queria culpar qualquer um, menos ele mesmo. A reação da minha família também foi bem frustrante. Eles me encheram de mensagens, pedindo para eu pensar em fazer terapia e não acabar com o casamento por um erro. Minha mãe até teve a coragem de dizer que todo casamento tem problemas, e que fugir no primeiro sinal de dificuldade não era justo, como se me humilhar publicamente no dia do casamento, depois de tudo que prometeu, fosse só um probleminha. Eles só pararam quando eu ameacei cortar relações se não conseguissem me apoiar nesse momento difícil. Aí, ficaram quietos de vez. Já faz mais ou menos uma semana desde o casamento, e as coisas começaram a acalmar. Ainda estou na casa da FFR, mas estou procurando o meu próprio AP. O Daniel diminuiu um pouco as mensagens, mas de vez em quando ainda manda texto pedindo reconciliação ou dizendo que estou jogando tudo fora por bobagem. Tenho ignorado quase tudo isso. Conversei com o advogado sobre a anulação do casamento e ele me orientou a guardar todas as mensagens em que o Daniel admite o erro, caso ele tente contestar depois. O John, sempre super gentil, se ofereceu para dar um depoimento, se eu precisar. Agradeci muito. Curiosamente, algumas pessoas começaram a sugerir que eu deveria dar uma chance pro John. Achei engraçado. Fiquei até curiosa, me perguntando se ele teria algum interesse escondido. Depois que peguei minhas coisas no AP do Daniel, resolvi testar e chamei o John para tomar um café. Só nós dois, mas ele recusou com jeitinho. Explicou que já está em um relacionamento há uns 3 meses com alguém do trabalho. Ele foi super respeitoso e disse que eu precisava de um tempo para me curar, e que qualquer envolvimento entre a gente poderia só complicar ainda mais as coisas com o Daniel. Isso só me fez admirar mais ele. Ficou claro que o apoio dele era sincero, sem segundas intenções. O John tem sido muito gentil. Às vezes manda mensagem só para ver se estou bem. A gente combinou de continuar amigos. Mostrei esse post para ele, e ele até ficou animado com os comentários. Achou engraçado o pessoal dizendo que ele ainda pode ter sentimentos por mim. Foi um momento leve no meio de tanta coisa pesada. No momento, estou focando em cuidar de mim. Voltei ao trabalho depois de tirar só alguns dias, não dava para tirar uma licença longa. Estou procurando um novo lugar para morar e tentando lidar com tudo que aconteceu. Quero começar terapia, não para salvar o casamento, como minha família queria, mas para curar a dor, a decepção e a vergonha que tudo isso me causou. O apoio de vocês tem sido incrível, me faz sentir que meus sentimentos são válidos, que estou sendo compreendida, e que não estou exagerando. Alguns perguntaram sobre as fotos do casamento. Sim, infelizmente o fotógrafo capturou o momento do bolo, aquele mesmo da brincadeira infeliz. O amigo do Daniel contratou outro amigo. Eu ainda não vi essas fotos, para falar a verdade. Nem tenho vontade de ver. Parece que o Daniel tem essas fotos e pode fazer o que quiser com elas. Mas agora, isso não me preocupa mais.